Boa noite, igreja. Graça e paz. Glória a Deus, você está bem? Poderia sentar. Glorificando a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? A palavra dele é maravilhosa. Irmãos, eu peço que você que trouxe a sua palavra, abra comigo em Êxodo, capítulo 3. Segundo livro da Bíblia. Facinho de achar. Enquanto você abre, eu tomo água. Êxodo, capítulo número 3, versículo 4. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Diga para a pessoa do seu lado: porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. Pai, eu te louvo, Pai, por esta palavra. Eu te exalto, Pai, e te glorifico por esta noite. Deus, eu não tenho nada a oferecer, meu Pai, aos meus irmãos, mas eu sei que a Tua palavra tem. Eu sei que a Tua palavra, meu Pai, é capaz de libertar, é capaz de curar, é capaz de trazer vida. Pai, eu te peço, Pai, que essa palavra ministrada possa ir de encontro a cada coração, suprindo a necessidade que o Senhor sabe de cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o título que eu coloquei quando eu estava estudando foi: tire as sandálias dos pés. Exatamente esse versículo que a gente leu. E esses versículos, eles estão contidos no livro aqui de Êxodo, e eles falam um pouco da história de Moisés. Moisés, um dos homens mais conhecidos, da Bíblia, um grande profeta de Deus, um libertador. Moisés, aquele que pastoreava ali o povo de Israel. A gente sabe muito bem que o povo de Israel, ele, por um tempo, ele se viu escravo. Por um tempo, ele foi assolado ali pelo faraó, diante de uma situação muito difícil, de uma situação ali de aflição, de escravidão. E ali o povo, diante daquele tempo que ele vivia, daquela dificuldade, daquele deserto que ele passava, o povo, ele clama a Deus, ele resolve gemer, ele resolve clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então aquele povo que era a descendência de Jacó, que era ali a descendência de José, a descendência de Jacó, que eram os 12 irmãos das 12 tribos, eles clamam ao Senhor. E a gente vai ver alguns versículos antes que o Senhor, ele ouve o clamor. O Senhor, ele se atenta para o gemido do povo naquele momento difícil, aquele momento de fardo, aonde que Faraó e o povo egípcio colocava sobre o povo de Deus. E aí, diante disso, o versículo 25 do capítulo 2 de Êxodo vai dizer: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E a primeira coisa que eu te digo nessa noite: Deus, ele está atento para a sua condição. Deus, ele vê a nossa aflição. O Senhor, ele está atento.
O que é preciso, muitas vezes, é que nós venhamos abrir a nossa boca. O que é preciso, muitas vezes, é que nós venhamos clamar ao Senhor, é que nós venhamos buscar a Deus. E o capítulo 3, ele vai começar dizendo sobre a vida de Moisés. Ele vai falar: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. E nós vamos aprender aqui esta noite com a vida de Moisés, algo que a palavra de Deus pôde me mostrar e que eu pude anotar algumas coisas aqui e queria compartilhar com você nessa noite. E a gente vai ver algumas particularidades, algumas experiências que Moisés teve. E a primeira coisa que eu vejo aqui foi que Deus, ele procura alguém, ele procura algo para poder utilizar. Deus sendo todo-poderoso, Deus sendo o criador de todas as coisas, Deus podendo libertar aquele povo, mas ele usa simples seres humanos, como eu e você. E Deus vai usar a vida de Moisés. Só que, diante disso, a gente pode aprender algumas coisas. Diante do chamado de Moisés, nós podemos aprender algumas experiências. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Moisés, apesar dele ter sido criado junto ao povo egípcio, Moisés, durante 40 anos, aprendeu a cultura egípcia, mas depois ele também passou 40 anos apacentando ali as ovelhas, apacentando ali o rebanho de Jetro. Então, muitas vezes a gente acha, e a gente pode ler aqui, e pensa que as coisas acontecem com os profetas ou com as pessoas do dia para a noite, mas não é assim. Existe um processo. Moisés demorou ali 80 anos para iniciar os últimos 40 anos de peregrinação, os últimos 40 anos aonde ele apacentou o povo de Deus. Então, a gente pode aprender aqui que tudo existe um processo. Talvez você pensa e vive muito ansioso, querendo as coisas muito rápido, mas existe um processo. Existe o tempo certo de todas as coisas. Não é bem assim que diz Eclesiastes 3? Existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas? E aqui, o capítulo 3, versículo 1, ele inicia falando sobre a vida de Moisés. Ele vai dizer que Moisés, depois de todo esse tempo, ele apacentava o rebanho do seu sogro. E a primeira coisa que eu posso trazer de aprendizado aqui para mim e para a sua vida é que o Senhor, ele procura pessoas que estão ocupadas. O Senhor, geralmente, ele chama pessoas ocupadas. Diferente de muitas vezes o que a gente pensa. Às vezes a gente tem o propósito de realizar algo e a gente vai pensar em alguém que está desocupado. A gente vai pensar, aquele fulano ali, eu acho que ele vai, porque ele está tranquilo mesmo, ele está com tempo, mas não. Deus geralmente chama aquele que está ocupado. E interessante que aquele que está ocupado, geralmente, ele já está apto para fazer e para realizar alguma coisa. Então, o Senhor, ele vai chamar Moisés, e Moisés, o texto vai dizer que ele apacentava, e ele não apacentava o seu rebanho. Olha que interessante. Deus precisava de alguém para apacentar o rebanho de Deus, para apacentar o povo. E ele vai chamar alguém que já apacentava o rebanho de alguém. O que eu aprendo aqui? Muitas vezes a gente pensa, ou a gente pode achar que Moisés, ele fazia isso porque era algo que ele estava cuidando do que era seu, mas não. Moisés estava cuidando de algo que não era seu. E Deus, na sua sabedoria, vendo que Moisés cuidava tão bem de algo que não era seu, poderia também cuidar das coisas de Deus. Então, para mim e para a sua vida, nós devemos também cuidar das coisas, muitas vezes que não são nossas, pois Deus
ele vê todas as coisas. E Deus enxergou isso em Moisés. Moisés cuidava daquilo que não era seu. Então, ele estava apto para cuidar também das coisas de Deus. Por quê? Se nós não cuidamos daquilo que não é dos outros, se nós não zelamos por aquilo que é dos outros, como vamos cuidar das coisas de Deus? Como vamos zelar pelas coisas de Deus? E o texto vai continuar. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Olha que interessante. Antes de chegar no monte de Deus, Moisés, ele teve que passar pelo deserto. E muitas vezes, ou todas as vezes, para nós chegarmos ao lugar da presença de Deus, para nós chegarmos ao lugar mais alto, para nós chegarmos aonde Deus quer, é preciso passar pelo deserto. Eu sei que o deserto é ruim. Eu sei que o deserto é uma terra árida, é uma terra sem água, é um lugar difícil de se passar, mas é necessário. Moisés, então, para chegar ao monte de Deus, ele passa pelo deserto. Aqui, esse monte, o Monte Horebe também, ali a região Horebe, aonde fica, é o mesmo Monte Sinai, aonde que Deus, ele renova a aliança com o povo, aonde Deus deu ali a placa, os 10 mandamentos. Então a gente vê que para Moisés chegar nesse lugar, foi preciso passar no deserto, foi preciso passar pelo tempo difícil. Eu sei que a gente não quer passar pelo tempo difícil, mas é no tempo difícil, é na sequidão, é no tempo árido, aonde que Deus vai moldar o nosso caráter, aonde que Deus vai ver a nossa perseverança. E o texto vai continuar, versículo 2, acompanhe comigo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula, muito provavelmente Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Depois do deserto, depois do tempo difícil, você terá um encontro com o Senhor Jesus. Depois do momento mais difícil, o Senhor, ele se apresenta. É depois da noite difícil, da tempestade, é que o Senhor aparece andando sobre as águas. Então aqui o anjo do Senhor, ele vai aparecer. O próprio Cristo, ele se aparece, ele se apresenta numa chama de fogo. Olha que interessante, ele apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Muitas vezes, ou o Senhor, ele se aparece de várias formas. O Senhor, ele é tão maravilhoso que para cada um ou para cada situação, ele tem uma forma de aparecer. E aqui, ele se aparece numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Mas o que é interessante é o que o texto vai continuar nos dizendo. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha que interessante. A sarça, ela ardia. O Senhor, ele se aparece numa chama de fogo, mas a sarça ali, ela não se consome, ela não queima. O que isso trouxe para a minha vida? O que isso trouxe para o meu coração? O fogo do Senhor, ele quer arder dentro de nós, mas ele não é para nos matar. O fogo de Deus é para nos purificar. O fogo de Deus, ele deve arder dentro de nós. A chama, ela tem que ficar viva dentro de nós. Nós precisamos ter a chama de Deus. Consumia. O fogo de Deus, ele vem para trazer vida. O fogo de Deus, ele vem para trazer consolo. Ele vem para trazer vida, ele vem para trazer restauração para a minha e para a sua vida. Então, como a palavra diz, não apagueis o fogo do Espírito. Mantenha o fogo do Espírito acesa. Mantenha o fogo do Espírito vivo dentro do seu coração. Ainda que a chama esteja pequena,
plantado, ele vai crescendo e crescendo e vai gerando vida, e vai gerando renovo, e vai gerando transformação para a nossa vida. Amém? E ali a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aleluia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá. Olha que interessante o que Moisés vai fazer agora. O Senhor Jesus, ele se apresenta. O Senhor Jesus, ele se apresenta de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural. E quantas vezes o Senhor Jesus, biblicamente, não se apareceu de formas maravilhosas? A gente vê a conversão do apóstolo Paulo, né, que ele cai do cavalo, uma luz brilha. E aqui, Jesus aparece de outra forma ali para Moisés. Moisés olhou, Moisés viu, só que interessante é que o Senhor não falou com ele. Interessante que o Senhor não o chamou nesse momento. Por quê? O Senhor, ele se apresenta para nós de várias formas. Talvez você, em várias vezes na sua vida, o Senhor já se apresentou, mas você não deu ideia. Talvez em vários momentos da sua vida, o Senhor, ele estava se apresentando de uma forma, mas você não quis nem olhar. E aqui, Moisés tem uma atitude que ensina algo para nós. Moisés, no versículo 3, ele vai dizer consigo mesmo. Olha só que interessante. Ele diz para ele mesmo. E muitas vezes, quando o Senhor se apresenta, é hora de nós dizermos para nós mesmos. Porque a decisão de ir até Deus, a decisão de responder ao Senhor, a decisão é nossa. Então, Moisés, ele diz para si mesmo. Olha o que ele diz: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então, Moisés, ele diz: irei para lá e verei essa grande maravilha. E eu te pergunto, qual a sua atitude quando o Senhor se apresenta a você? Qual tem sido a sua atitude quando o Senhor tem se apresentado diante de você, diante da sua vida? Você tem duvidado? Você tem ido até o Senhor? Ou você tem negligenciado? Ou você tem ignorado aquilo que o Senhor tem feito? Versículo 4 continua: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou. Olha que interessante. O Senhor, vendo que ele se voltava, o chamou. Ou seja, depois que Moisés, ele deu um passo de fé, depois que Moisés deu uma resposta, depois que Moisés teve uma atitude, e para mim e para você essa noite eu te digo, é preciso ter atitude, é preciso ter disposição, é preciso ter uma atitude de fé quando Deus se apresenta a nós. E Moisés ali teve essa atitude, vendo que o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus ali o chamou. Não ignore as vezes que o Senhor se apresenta a você. Deus, ele chama Moisés e ele também te chama nessa noite. Nessa noite o Senhor te chama. Olha só o que ele vai dizer. O chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha que interessante, irmãos. Ali, nesse momento, Moisés não conhecia o Senhor, mas Deus já o conhecia. Talvez existem pessoas aqui que ainda não conheçam o Senhor, mas o Senhor já te conhece. Talvez existem pessoas que não sabem o nome do Senhor, não sabem o nome de Deus, mas Deus, ele já sabe o seu nome. E ele vai dizer: Moisés, Moisés. Ele vai chamar Moisés pelo nome. E ele respondeu: eis-me aqui.
Interessante que muitas vezes a gente quer ser notado. E eu te digo, não se preocupe em ser notado. Não se preocupe se as pessoas não te notam. O importante é que existe um que te conhece. O importante é se o Senhor te conhece. O importante é ser conhecido pelo Todo-Poderoso. O importante é ser conhecido por Ele e conhecê-lo e continuar a conhecê-lo. Não se preocupe, não fique chateado se as pessoas não te notam. Existe um que Ele te nota. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele nos gravou na palma da sua mão. Irmãos, será que a gente consegue entender isso? Às vezes a gente fica chateado porque uma pessoa não cumprimentou, porque uma pessoa não notou, mas o próprio Deus, dono do ouro, dono da prata, criador do céu, e não criador só da terra, não, Ele criou o céu e a terra. Ele nos gravou na palma da sua mão. Ele nos chama pelo nome. Então é motivo da gente alegrar. Só aí é motivo de um glória a Deus, motivo da gente glorificar o Senhor todos os dias. Moisés não conhecia o Senhor. Moisés não sabia o seu nome. Mais à frente, quando Deus faz o chamado ali para Moisés, para ir até Faraó, para libertar o povo, Moisés vai mesmo dizer: quem é que eu vou dizer? Qual é o nome do Senhor? E ele vai dizer: eu sou o que sou. Eu sou o que era, eu sou o que é e sou o que sempre será. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o mesmo, eu sou imutável. Eu sou o Deus que criou o céu e a terra. É esse Deus que Ele tem gravado o seu nome e o meu nome na palma da sua mão. Então não fique chateado, não fique muitas vezes cabisbaixo, porque as pessoas não estão notando, as pessoas não estão te vendo. Existe um que todas as coisas Ele vê. Existe um que nos vê, que nos observa. Não se preocupe com isso. A Bíblia vai dizer lá em nem era formado. Antes de nós sermos formados, o Senhor já tinha nos visto. E Ele vai continuar dizendo que os nossos dias já estavam todos escritos no seu livro. Olha que maravilha, irmãos. Não só Ele nos viu antes de nós existirmos, mas os nossos dias já estavam escritos. E todos escritos e determinados. O Senhor é maravilhoso. Ele tem uma história para cada um de nós. Ele tem algo preparado para cada um de nós. Ele conhece a cada um de nós. Então, nós devemos o quê? Nos preocupar. Assim como diz lá em Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Mas se tiver que gloriar, glorie-se nisso. Em conhecer-me e saber que eu sou o Senhor. Preocupe-se em ser conhecido por Deus e em conhecê-lo. Somente isso. O resto é vaidade desse mundo. Aleluia. E o texto vai continuar. Deus continuou. Olha só que interessante. Depois que Moisés diz: eis-me aqui, versículo 5 vai dizer: Deus continuou. Sabe o que isso nos ensina? Deus, Ele não se relaciona. Deus, Ele não continua um relacionamento com quem não quer. Moisés, ele disse: eu estou aqui. Ele se prontificou. Então Deus continua o relacionamento. Deus não vai te obrigar, irmão, a ter um relacionamento com Ele. Às vezes o pastor vai até te cutucar ali, vai te mandar mensagem. Eu vou te mandar mensagem como líder de célula. Alguém vai te mandar uma mensagem. Mas Deus não vai te mandar, pode até te mandar uma mensagem, mas Deus não vai te forçar a ter um relacionamento com Ele. Às vezes a gente vai até forçar um pouquinho, mas o Senhor não.
O Senhor, Ele espera que você se prontifique. É preciso ter o desejo, é preciso querer se relacionar com Ele. E o versículo 5 vai dizer, Deus continuou. E olha o que Deus vai dizer para Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. Sabe o que isso quer dizer? As sandálias, sim, elas muitas vezes representam humildade, mas nesse contexto aqui, é necessário nos despir para chegar até o Senhor. É preciso tirar a poeira, é preciso purificar, é preciso estar pronto para estar diante de Deus. Deus então está dizendo para Moisés, tira suas sandálias. Não é que o lugar, o monte lá era santo, é porque o santo estava no monte, porque o Todo-Poderoso estava no monte, e é por isso que nós, a congregação dos santos, somos chamados de santos, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Não é nós que somos santos, é o santo que está dentro. Então o santo estava no monte, então aquele lugar era santo. Então nós também aqui na igreja, aqui é um lugar santo, é um lugar de reverência, é um lugar onde a gente tem que ter temor, porque é o lugar onde Deus vem, é o lugar onde Deus, Ele traz a sua presença para aqui. Então, Deus vai dizer, tire as sandálias dos pés, e eu te digo, tire também. Eu e você precisamos tirar as sandálias. Não podemos vir à presença de Deus de qualquer maneira. Muitas vezes estamos vindo à presença de Deus de qualquer jeito, pensando em qualquer coisa, preocupados com qualquer coisa, preocupados com a hora que o culto vai acabar, com o que a gente vai fazer depois do culto. É hora da gente purificar, da gente tirar a poeira. É hora da gente entender que Ele é santo, que a gente não está na presença de uma autoridade humana, de uma autoridade terrena, mas da autoridade maior, da autoridade celeste, do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, do Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus vivo e verdadeiro. Então, isso foi muito forte ao meu coração, o Espírito Santo falou muito forte essa palavra. Precisamos, irmãos, tirar as sandálias dos pés. Não podemos chegar de qualquer maneira. Às vezes a gente visita uma casa e chega lá, a gente se preocupa em tirar a sandália, para não levar poeira para dentro de casa, para não levar sujeira. E diante da presença de Deus, por que a gente não se preocupa? Por que a gente quer chegar de qualquer maneira? E o Senhor está falando para Moisés, tira as sandálias, porque aqui é santo. Aqui não entra impureza. É hora de ter temor. E olha só, o versículo vai continuar. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés, então, começa a conhecer o Senhor, e ele teme. Moisés, então, começa a conhecer quem é esse Deus, e ele esconde o rosto. Sabe por quê? Não é porque simplesmente ele estava entendendo quem era Deus. Era mais do que isso. Porque quando eu e você, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a gente começa a ver quem nós somos. E Moisés teme. Moisés esconde o rosto. Lembra da passagem que Jesus, ele vai na pesca maravilhosa ali, e ali Pedro, na hora que vê o Senhor, ele vai dizer, afasta-se de mim, porque sou o pecador? Não é porque ele viu Jesus, é porque ele conseguiu ver o quanto ele é miserável diante de Deus. E aqui Moisés também está reconhecendo isso, porque a gente sozinho não consegue ver o quanto somos miseráveis. Sem Deus, a gente acha que é alguma coisa. E aí, Deus está dizendo, tira a sandália dos pés. Ou seja, nos dias de hoje, é hora de a gente descer do salto. A gente precisa descer do salto. E o Senhor, Ele vai se revelar a Moisés. E Moisés ali, entendendo um pouco, conhecendo já um pouco da grandeza de Deus,
ele esconde o rosto, ele teme. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele vai dizer, versículo 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O que eu posso te dizer aqui diante desse versículo é: o Senhor, ele vê a nossa aflição. O Senhor, ele não só vê a nossa aflição, ele também ouve o nosso clamor diante dos nossos exatores, diante daqueles que vêm para nos ferir, aqueles que vêm para nos maltratar, para colocar um fardo pesado, um fardo que a gente não consegue carregar. Era assim que o povo egípcio estava querendo fazer com o povo de Israel, para que aquele povo não crescesse, para que aquele povo ficasse aniquilado, para que aquele povo perecesse. Então eles colocavam fardos e mais fardos. Mas o Senhor, ele ouve o nosso clamor. E eu te pergunto, você tem clamado a Deus? Talvez você não está aguentando mais o fardo. Talvez está difícil, está pesado. Eu sei que circunstâncias vêm, dificuldades vêm, mas você tem clamado? Será que nós, como igreja, temos clamado? Será que, como está as nossas reuniões de oração? Eu falo de mim. Nós temos clamado? Como está o nosso clamor? Porque o Senhor, ele ouve o nosso clamor. Mas se o clamor não subir, e se não houver clamor? Será que o braço de Deus está encolhido? O ouvido dele tapado? É claro que não. Muitas vezes a gente não está clamando. Muitas vezes a gente está querendo vencer na força do nosso braço. Só que o que vai acontecer? Simplesmente é que a gente vai perecer. Se esse povo aqui não clama, se esse povo aqui, ele não pede, ele não chora diante de Deus, dificilmente algo iria mudar na vida deles. Mas o Senhor, graças a Deus, ele se atenta ao nosso clamor. Cego Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão queria calar ele. Vão tentar te calar, se você começar a clamar. Pessoas mais próximas podem tentar te calar. Mas ele, sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele clamava ainda mais. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia que só o Senhor podia mudar aquela situação. Quem mais poderia mudar aquela situação? E às vezes a gente vê em situação que a gente não tem como mudar. E a gente não tem clamado. A gente está querendo ainda continuar lutando. A gente ainda está querendo continuar a vencer com o nosso próprio esforço. É preciso clamar ao Senhor, irmãos. Precisamos clamar ao Senhor. Versículo 8. Por isso, desci. Já merece um glória a Deus aqui. Irmão, isso aqui é muito forte. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor. Vai dizer que o Senhor se atentou pelo clamor. Mas olha o que vai dizer no versículo 8. O povo clamou, por isso desci. O próprio Deus, o próprio Senhor, ele desceu. Por mim e por você. O Senhor, ele desce. E ali o anjo do Senhor, ele vem. O próprio Deus desceu, irmãos, para tirar o povo daquela situação, para tirar o povo daquela escravidão. Será que é diferente hoje? Não, irmãos. O Egito está aí fora. O Egito é um mundo que quer nos colocar fardo. Faraó é uma personificação simplesmente de um demônio, de Satanás. Ele ali como pessoa colocando o fardo, colocando ali a escravidão. E assim é o mundo, quer nos escravizar. O pecado quer nos escravizar. O mundo quer nos escravizar. Só que sabe o que Deus fez? Ele desce. Ele desceu, irmãos.
Ele desce por nós. Sabe por que Deus desceu? Para que a gente pudesse subir. Jesus desceu para que a gente pudesse subir. Não merece um glória a Deus? Irmãos, é muito forte. O Senhor, o próprio Deus, Ele não enviou ali um anjo para morrer por nós. Ele vai dizer, desci. Ali, Moisés, uma espécie de Cristo, de libertador do povo. Mas o próprio Deus depois Ele vem. O próprio Jesus, Ele vem. E ali, Ele entrega as mãos dEle. Ele entrega o sangue dEle. Ele entrega o corpo dEle. Ele desce aqui na terra para que a gente pudesse subir aos céus. Aleluia, glória a Deus. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Olha só que interessante. Ele desce para fazê-lo o povo, para fazer o povo subir. Que maravilhoso que é o nosso Deus. O Senhor se rebaixa, Ele se humilha, toma forma de homem, para que a gente tivesse a oportunidade de subir aonde Ele está, aonde o Senhor está, para que onde estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que o nosso Deus nos faz, é isso que o nosso Deus fez por nós. Quão grande é o Senhor, quão maravilhoso, quão inescrutáveis são os seus caminhos, os caminhos do Senhor que desce perante a humanidade pecaminosa, para que essa humanidade pecaminosa nele pudesse subir. Olha que maravilhoso que é o nosso Deus. Aleluia. O versículo 9 vai continuar. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Sabe o que ele faz? Depois disso tudo, nos transforma em filhos. Não mais escravos, agora filhos do Deus vivo. E ali ele transforma. Então, versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E talvez você também está com a mesma pergunta. Quem sou eu? E eu te digo, você e eu podemos ser um libertador. Você e eu devemos ser um libertador. Sabe por quê? Deus não te chamou somente para te libertar. Deus sim nos libertou. Deus sim nos tirou da escravidão. Mas não é somente para isso. É para também tirar pessoas que estão na escravidão. É para também ir a lugares e também ser um libertador. Mas aí Moisés está dizendo, quem sou eu? Talvez você vai dizer, quem sou eu para fazer isso? E eu também digo, quem sou eu? Eu não sou nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que vai nos fazer, como igreja, ser libertador desse mundo egípcio, desse mundo que é escravizado pelo pecado. Eu e você temos esse chamado, assim como de Moisés, para ser libertador. Moisés foi profeta, Moisés foi legislador, Moisés, sim, foi tudo isso, mas ele foi libertador também. O principal chamado dele era levar o povo para a terra prometida. O principal chamado dele era ser um libertador. E você pode se perguntar, o que é preciso para isso? Tire a sandália dos pés. O que eu e você precisamos? Tirar as sandálias dos pés. E verdadeiramente deixar a poeira de lado. Verdadeiramente nos apresentar diante da face de Deus. Deixar as coisas desse mundo e viver para a glória de Deus. Amém?
eu te convido a se colocar de pé. Eu te convido a fechar os seus olhos, que a gente possa fazer um momento de oração agora. Eu quero orar diante dessa palavra. Eu quero orar para que o Senhor, Ele venha nos fortalecer, que o Senhor venha se apresentar diante de nós, mais uma vez. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta noite. Deus, eu te exalto, meu Pai, e te glorifico. Pai, aqui, Pai, está as nossas vidas, aqui está a tua igreja, meu Pai. Pai, ainda, Pai, que existam pessoas que não te conheçam. Ainda, meu Pai, que existam pessoas, meu Pai, que tenham dúvidas quanto ao Senhor. Meu Pai, eu peço que o Senhor se apresente a elas e que elas possam te conhecer e ter um encontro real com o Senhor, meu Pai. Pois aquele, meu Pai, que tem um encontro com o Senhor, nada pode parar, meu Pai. Nada pode impedir o teu agir, Deus. Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor nos livre, meu Pai, da escravidão desse mundo. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a não somente ser libertos, mas também ser libertador, meu Pai, de outras vidas. Ser libertador, meu Pai, e ajudar, Pai, pessoas a se libertar, meu Pai, da escravidão que está esse mundo, meu Pai. Pai, obrigado, meu Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. E assim eu entrego, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a vida do Fábio. Leve essa palavra para casa. Eu tenho certeza que Deus falou aos nossos corações. Amém? Estenda suas mãos para cá assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Dê um abraço bem apertado nessa pessoa que está do seu lado e tenha um final de semana abençoado. Domingo nós nos encontraremos aqui em nome de Jesus.